Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vós, outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também todos nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Lembrai-vos, pois, de que outrora vós, gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Deste modo, Ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, num mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente, pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós temos que ter isso em nosso coração. Nós fomos salvos gratuitamente mediante a nossa fé. Isso não vem de nossos méritos, nunca poderia vir. Como pode uma pessoa que dá um soco em outra e depois faz um carinho com um dedo e achar que aquele carinho é suficiente depois do soco que deu? Meu irmão, minha irmã, os nossos pecados são muito graves diante de Deus
que nos criou e nos ama e nos pediu a ser santos e a amá-lo em primeiro lugar. Quando nós pecamos no passado, porque de agora em diante, nós não podemos mais pecar. Nós temos que lutar contra o pecado, como nós lutamos para defender a nossa casa de bandidos. Como nós lutamos para defender a nossa família de pessoas que querem machucá-la. Então, meu irmão, minha irmã, de agora em diante, nós, conhecedores de Deus, do amor de Deus, nós temos que lutar com todas as forças contra o pecado. Não significa que nós não vamos cair nele, mas nós temos que lutar. Nós não lutamos com todas as nossas forças para não levar um tropeção no chão? Ninguém quer cair no chão toda hora. E ninguém pensa assim, é só um tropeçãozinho, quem sabe eu quebro um braço. Ninguém faz isso por querer, meu irmão, minha irmã. É assim com o pecado. Ele tem que ser assim, o pecado na nossa vida. Ele tem que ser no momento de descuido que a gente, sem querer, completamente sem querer, às vezes cai. Mas é muito dolorido quando a gente cai. E quando nós caímos em pecado, nós temos que sentir a dor desse pecado. Porque Deus sente e Deus nos ama demais. É muito fácil a gente entender quando nós pensamos assim. Porque, infelizmente, tá cheio de pessoas que falam pra nós, que já falou pra mim quantas vezes, nós somos pecadores mesmo. Como se a gente pudesse aceitar essa condição. Tipo, a gente cai mesmo, todo mundo tropeça. Realmente as pessoas tropeçam. Mas ninguém tropeça porque quer. É porque naquela situação, quem sabe por uma negligência, a pessoa tá usando um sapato muito liso por baixo, o chão tá molhado. São umas circunstâncias que acontecem quando a pessoa não quer. Gente, quem é de Cristo, meu irmão, minha irmã, nós que somos do Senhor, nós que estamos buscando o Senhor, nós não podemos pecar por livre e espontânea vontade. Não mais, nós não somos mais esse homem velho, essa mulher velha, que estava entregue ao pecado, estava longe do Senhor. Nós temos que lutar contra o pecado da mesma forma que nós lutamos para não cair no chão, não escorregar. Meu irmão, minha irmã, é cada escorregão que a gente leva que corre o risco de fraturas. Então nós não podemos cair porque nós queremos. Nós não fazemos isso de verdade, literalmente falando. Nós não podemos fazer assim também na vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, existem pecados que nos alejam. Existem pecados que mudam completamente a nossa vida do antes e do depois dele. Então nós temos que lutar e muito. Vamos dar um exemplo. O pecado de adultério, meu irmão, minha irmã, acaba com uma família. Nunca mais aquela família será a mesma. Nunca mais. Nós temos que pensar muito, 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 muito antes de pecar. E não é só pensar não, é já falar não de pronto, de qualquer situação de pecado. Quando nós pecamos sem querer, aí é outra coisa. Mas existem pecados que não é sem querer, não. Não adianta se enganar. Meu irmão, minha irmã, a nossa salvação não vem também das nossas boas obras, porque senão as pessoas iriam se gloriar das boas obras. Não, a nossa salvação vem unicamente da fé e da conduta que nós adotamos de vida depois que a fé invade o nosso ser e a nossa alma. Daí vem a nossa salvação, porque somos obra de Deus. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas ações. Deus, bem antes da nossa criação, Ele já preparou para nós essas boas ações para nós praticarmos. Então nós temos também que correr muito contra as nossas omissões. Principalmente, eu tenho muita mania, a gente tem muita mania de pensar que o pecado vem somente das nossas ações. Mas não, vem também das nossas omissões. A falta de amor vem das nossas omissões. Não vou fazer isso não. Ele não faz pra mim. Meu irmão, minha irmã, nós nunca podemos ter esse pensamento. Sabe por quê? Imagine se Deus pensasse assim pra nós. Estaríamos perdidos. Eu não vou salvar ele não merece. Jesus, eu não vou morrer por eles não merecem. Estaríamos todos condenados. É muito sério. Então, meu irmão, minha irmã, no Senhor Jesus, nós temos que ser convidados a fazer, não porque o outro merece. Nós temos que ser imitadores de nosso Senhor. Nós temos que fazer unicamente e exclusivamente porque nós amamos.
E quando nós temos Deus, o amor de Deus, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que o nosso ser, do que a nossa alma. E quando o amor de Deus está em nós, ele não fica só conosco, ele transborda. Nós temos que pedir isso do nosso Deus. Senhor, que o seu amor me preencha de uma tal forma que transborde, para que eu possa também amar o meu irmão de forma gratuita, como o Senhor me ama. E que eu transborde essa paz, como também disse São Paulo, o Senhor veio não somente para o povo escolhido de Deus, aquele povo que o amava desde o início. Os judeus, meu irmão, minha irmã, eles são o povo da promessa. Infelizmente, hoje em dia existem muitos judeus, há 2000 anos atrás, que caíram muito em erro. Mas eles são o povo de Deus. E nós temos que pedir a Deus chances para que eles conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus são um povo escolhido, mas depois que Jesus veio para unificar o mundo inteiro. Não existe distinção, somos todos irmãos em Jesus Cristo. E um irmão em Jesus Cristo não deseja mal, não deseja nada de ruim para o outro irmão em Jesus Cristo. E o mundo inteiro é nosso irmão em Jesus Cristo. Por isso que o pecado é tão grave, porque nós fazemos mal ou a nós ou ao nosso irmão. E Deus não quer que nós façamos mal nem a nós nem aos nossos irmãos, porque Deus nos ama muito. Se você tem filhos, eu vou te dar um exemplo. É claro que o amor de Deus por nós é muito maior do que o nosso amor pelos nossos filhos. Muito maior. Nós amamos cheio de imperfeições, porque nós somos imperfeitos. E Deus, como é perfeito, ama com perfeição. Mas você ficaria feliz, meu irmão, minha irmã, se o seu filho pegasse uma tesoura pontiaguda e furasse a perna? Você ficaria feliz se ele fizesse isso no irmão? Meu irmão, minha irmã, Deus fica triste quando nós pecamos da mesma forma. Porque nós não vemos. Mas o pecado é uma tesoura, é uma coisa pontiaguda que fere a nossa alma. Eu te dei um exemplo para você pensar, para nós pensarmos, com algo que os nossos olhos carnais veem, que é a carne. Só que a nossa alma, esse corpo aqui, meu irmão, minha irmã, que a gente preserva tanto, que tenta preservar pelo menos, ele tem data de validade. E coitado do nosso corpo, ele vai ficando velho, ele vai perdendo as forças. E nós cuidamos tanto dele. E nós ficamos tão tristes se alguém pega isso e os nossos filhos se machucam. Como tem pai e como existem pessoas hoje em dia que permitem que seus filhos machuquem as suas almas. A alma é eterna. Meu irmão, minha irmã, eu falo para nós, para mim também, para todos nós. Nós temos muito que cuidar dos dois, do nosso corpo e da nossa alma. É dos dois que nós precisamos cuidar. Mas se alguém virar e falar assim, você vai ter que escolher um, qual que você quer que não pereça? Meu irmão, minha irmã, a gente não pode pensar nem um meio segundo. É a nossa alma que nós não podemos deixar perecer. Porque a nossa alma é eterna. O nosso corpo aqui, gente, uma pessoa que vive muito não vive 100 anos. Se você vê uma pessoa falar, eu tenho 101 anos, você fala assim, é velha. É uma pessoa bem velha. Então, meu irmão, minha irmã, esse nosso corpo, essa nossa carne tem data de validade. A nossa alma não. Então, antes de nos preocuparmos com o nosso corpo, que é claro que nós temos que preocupar, porque Deus fez o nosso corpo. Ele também é criatura e obra de Deus. Mas muito mais nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Muito mais. E não somente com a nossa. Você não ama seus filhos, seus irmãos, seus pais? Como será que está a alma deles? Será que está sangrando? Será que está toda machucada e vai perecer? Se você tiver a oportunidade de fazer um curativo nessa alma que está sangrando, você não pode pensar 2 vezes. Mesmo que doa, meu irmão, minha irmã, fazer curativo às vezes dói. Quando você machuca e tem um corte muito grande que você precisa dar pontos, que a gente fala, que as pessoas falam usualmente, né? Que é fazer a sutura. Dói. Não é moleza não, dói mesmo. Mas aquilo ali é o que vai possibilitar a cura daquele lugar. A cura perfeita para a pele não ficar aberta, deformada. Então dói. Então às vezes
Você vai falar com seu irmão, com a sua irmã, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, e pode doer nele naquele momento. Mas você tem que tentar fazer curativos. Você tem que falar de Deus e você tem que ser firme, porque a salvação dele é mais importante. Oh, meu irmão, minha irmã, nós não somos mais hóspedes, nem peregrinos. O amor de Deus nos uniu em um só. E Deus nos ama tanto que preparou um lugar perfeito e maravilhoso para nossa alma viver eternamente. E nós não podemos perder tempo. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. E na confiança de que você tem uma alma eterna. E na confiança de lutar diariamente para manter essa alma limpa. Essa alma sem machucados, sem ferimentos. E se feriu alguma vez por causa de alguma queda no pecado, vamos fazer a sutura. Vamos fazer curativos. Deus deu esses remédios para nós. A Santa Igreja de Deus nos fornece tudo o que é necessário para a salvação da nossa alma. Vamos buscar, meu irmão, minha irmã. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por ser tão bom conosco. Por nos darmos esse acesso maravilhoso a Ti, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Mãe do céu, nossa Mãe, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sim. Porque foi pelo seu sim que o Senhor Jesus veio ao mundo. Ajuda-nos, Mãe, a manter a nossa alma sempre limpa, como a da Senhora, ó ave cheia de graça, sempre foi limpa. Sempre foi sem ferimentos, porque a Senhora sempre esteve debaixo da graça de Deus. Porque eu sei, Mãe, uma alma suja não poderia receber e gerar o Filho de Deus. Então Deus a conservou sempre limpa. E se Deus a conservou sempre limpa, Mãe, antes da vinda de teu Filho, para ele não ser gerado em um ventre, em uma alma que carrega um ventre sujo, quanto mais depois da vida do seu Filho, como a Senhora poderia manchar a alma, juntamente com o Senhor Jesus, o próprio Deus, junto da Senhora? Ajuda-nos, Mãe. Ajuda-nos, Mãe, a vivermos diante da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Ajuda-nos a conservar nossa alma limpa, como o nosso Senhor gosta. Porque Ele gosta, porque é o nosso bem, o nosso melhor. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. E até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!